Olá pessoal, sou Ed, professor de História aqui do Colégio Oficina do Estudante e hoje estou aqui para falar com vocês sobre a Igreja na Idade Média. Eu selecionei aqui uma imagem, não sou um bom desenhista, mas a gente consegue visualizar aqui uma catedral, né? A cruz lá em cima. Inclusive as janelas aqui têm essa formação arquitetônica, né, que é para proteção da igreja, não são janelas largas, né? E em todos esses vitrais há informações em forma de desenho, trazendo passagens da Bíblia, né? Ou seja, o que nós entendemos? Que os frequentadores desse ambiente são analfabetos, não sabem ler, não sabem escrever. Durante a Idade Média, o acesso à Bíblia era exclusivo do clero. Inclusive, o baixo clero, ou seja, padres, monges que eram de regiões mais simples, né? Eram pessoas que não liam. Ou seja, eles decoravam aquilo que ouviam para reproduzir para os fiéis. Uma pessoa que lia a Bíblia chegava a ter o título de doutor. Sim, simplesmente por ter lido a Bíblia. Outra característica interessante dessa igreja, né, é essa suntuosidade, essa grandiosidade para mostrar a nossa pequenez, ou seja, como nós humanos somos pequenos diante da grandiosidade divina. Então, há ainda nesse espaço, né, um portal, que é essa grande porta. É como se funcionasse como um portal mesmo, né? Eu estou saindo do plano terrestre e entrando num outro plano, né? Olha a escadaria. Busca na sua memória as igrejas católicas que você se lembra, a maioria delas tem na frente esses lances de escadas, né? Para dar a sensação de que a pessoa está entrando num outro ambiente, né? Num ambiente mais elevado. E quando a pessoa adentra a igreja, resgata aí na sua memória o interior, né? O teto ele é muito alto para dar essa sensação de pequenez. Tem a música, tem o incenso, tudo isso para causar esse impacto, né, de que a igreja exercia todo esse envolvimento na vida do homem medieval. Então, vamos comigo aqui conhecer mais um pouquinho desse período, né? A Idade Média, ela começou com o final do Império Romano do Ocidente. A gente sabe que o Império Romano do Oriente se tornou o Império Bizantino, mas essa parte ocidental da Europa foi controlada por vários povos bárbaros que ali constituíram seus reinos. Mas, do Império Romano, essa instituição permaneceu ilesa, né? Então nós vamos ver na aula de hoje como que a igreja ao longo da Idade Média se organizou. Então vamos pensar aqui, né? Deixei o símbolo cristão, né? O peixe para vocês. A Igreja Católica Apostólica Romana. Católica significa em latim universal, porque essa igreja, a primeira igreja cristã, se considerava a única, por isso universal, católica. Romana, né, porque é uma instituição que foi oficializada durante o Império Romano e foi a única grande instituição que permaneceu, que sobreviveu ao Império Romano, mas precisou passar por alguns ajustes que nós veremos ao longo dessa aula. Durante a Idade Média, nós costumamos denominar uma característica para esse período como teocentrismo. Teu vem de teos, né? Deus. Deus é o centro das preocupações humanas, né? Então o artista, quando vai preparar uma obra de arte, um quadro, uma escultura ou um poema, toda a temática é relacionada
a Deus, né, ao divino, ao sacro. Então há, durante a Idade Média, uma grande preocupação com a minha alma, em salvar a minha alma, o que Deus está fazendo conosco. Então vamos lá para o primeiro tópico aqui principal da aula, que é a formação dessa igreja medieval, né, que se deu sobretudo quando o Império Romano Ocidental ele se desintegra, né, fica essa instituição como uma instituição para os europeus. Nós vimos que todos os reis bárbaros, né, se submeteram aos interesses da igreja, fazendo alianças com o Papa, né? Ou seja, para esses reinos se constituírem e terem a credibilidade, o apoio, o respeito, esses reis então buscaram aliança com o Papa. Nós vimos isso em vários reinos bárbaros, né? E para solidificar, para manter esses reis no poder, era necessário então que essa igreja se mantivesse organizada e forte, né? Com a atuação do Papa, dos bispos e dos cardeais, e ao mesmo tempo exercendo essa influência na vida das pessoas, né? Porque as pessoas viviam em função de salvar a tua alma, né? Então eu sou um camponês, eu tenho que trabalhar, né, para ter a minha alma salva. Então respeito o nobre, respeito o meu senhor. E ainda entre os próprios nobres, a sucerania e a vassalagem, que era a fidelidade destes combatentes, né, que eram integrantes da nobreza, o sangue azul, era necessário manter essa rede de apoio. Por quê? Era abençoada por Deus. É só a gente lembrar que um cavaleiro medieval, ele era investido, ele era abençoado, ele era considerado um cavaleiro a partir de um ritual que ocorria dentro da igreja, né? Eles passavam a noite fazendo toda a ritualística, né, de formação de um cavaleiro. Queridos, vamos continuar aqui. Vamos falar para o próximo tópico, que é a origem dos mosteiros, né? Eu destaquei aqui os monges copistas porque eles são extremamente importantes para a gente. Mais tarde, nós vamos estudar a influência dos gregos e dos romanos. Sim, os gregos e os romanos vão voltar, vamos falar deles ainda em outro momento. Mas como se preserva toda a cultura da Grécia e da Roma antigas? A resposta está aqui. Esses monges nem sempre eram alfabetizados. Eles não sabiam ler, não sabiam escrever. Eles sabiam desenhar. E eles desenhavam as obras clássicas dessas duas grandes civilizações. Então, muitos monges, sem saber o que estavam escrevendo, deixaram relatos dos filósofos, dos políticos, dos pensadores da Grécia e da Roma antiga, deixando para a gente, né, uma série de referências que mais tarde vão ser utilizadas, né? Se você já estudou o Renascimento Cultural, Leonardo da Vinci, Michelangelo, você sabe do que eu estou falando. Ó, já dei uma palhinha para vocês aí do que nos aguarda. Os monges se organizam nesses mosteiros, detalhe, né, controlados pela igreja. Por que será que os monges não precisavam ler e escrever? Né? Porque os cargos mais importantes da igreja, que era do alto clero, dos cardeais, dos bispos, né, eram destinados às pessoas de maior influência. Então imagina, eu sou o filho de um nobre. O meu irmão mais velho vai herdar o castelo do meu pai, que é um duque, né? Não arrumei um casamento, então o que o meu pai faz? Ele consegue articular com a igreja um cargo para mim. Como eu venho de uma família nobre, eu vou ocupar um cargo importante na igreja. E meu pai doa uma parte da minha herança, da minha terra,
para a igreja. Então você percebe que há dentro da igreja algumas atitudes que não estão relacionadas necessariamente à religião, à iluminação, mas na verdade um acordo, né? O nome disso é simonia. Simonia é a venda de cargos religiosos. Então muitos integrantes lá na Idade Média, né, que ocupavam esses cargos importantes, eles não eram escolhidos por um chamamento celestial ou algo do tipo, né? Eles conseguiam comprar esses cargos. Eu deixei aqui para vocês, ó, a simonia, né? Depois a gente vai falar que a igreja, numa tentativa de moralizar as suas práticas, passou a condenar a simonia, né? Bom, se eu podia comprar um cargo na igreja, eu poderia casar? Sim, né? Havia alguns padres que tinham concubinas, ou seja, tinham mulheres. E a igreja, então, nesse momento que ela passa a condenar a simonia, ela também reforça o celibato. Então a igreja, lá no início da Idade Média, ela ainda não estava muito bem organizada, né? Tinha algumas questões que precisavam ser organizadas. Por exemplo, se o Papa morre, quem escolhe? Hoje nós sabemos que há um conclave, os cardeais se reúnem e eles escolhem um novo Papa. Lá na Idade Média, quem escolhia o novo Papa era o imperador, era o rei. Então imagina, né, a situação dos cardeais, eles ficavam reféns do rei ou do imperador. Então houve também uma mudança, né, para que eles pudessem escolher. Eu deixei aqui os bispos, né, como um exemplo de que os bispos seriam escolhidos pela igreja e seriam aprovados pelo rei. Então, os cargos mais importantes da igreja, a igreja conseguiu trazer para si a escolha desses indivíduos que iriam comandá-la, né? Ou seja, distanciando-se do poder do rei ou da influência do rei. Mas a política, né, gente, está em tudo, inclusive na religião, né? E com a Igreja Católica, durante a Idade Média, não foi diferente. Por falar em política, né, em pensamentos diferentes, a igreja considera que todos aqueles pensamentos religiosos que são divergentes, que são diferentes daqueles que a igreja considerava como inquestionáveis, né, eram considerados heresias. Então, um herético é aquele que discorda de um dogma da igreja. O que é um dogma? Dogma significa uma lei indiscutível da igreja, certo? Então, por exemplo, para a igreja católica, né, Jesus é filho de Maria, né? Será que Jesus poderia ser filho de uma outra? Não está em questionamento porque é um dogma, né? Então todos aqueles que questionavam Jesus quando viveu entre nós, ele tinha um corpo humano ou um corpo etérico? Como que será que era o corpo de Jesus, né? Então muitos começaram a pensar sobre isso, porém esses pensamentos eram divergentes da igreja e eram considerados, portanto, heréticos. Nós vamos ver no final da Idade Média, e eu tenho a impressão que você já deve ter visto em filmes, a fogueira da Inquisição. Sim, né? O Galileu Galilei, quando trouxe a proposta, né, de que a Terra girava em torno do Sol, ele quase foi morto pela Inquisição, condenado à fogueira, teve que voltar atrás, inclusive, né? Mas a Inquisição, ela está relacionada, pessoal, com esses movimentos heréticos de contestação ou revisão da igreja. Nessa época da Idade Média, a fé popular era muito intensificada, como eu disse no início dessa videoaula. Nada diferente do que acontece hoje, né? Se nós ligarmos a TV, nós veremos que há vários
grupos religiosos de denominações diferentes, né, falando com seus fiéis. Ligamos o rádio, temos vários programas com esse mesmo tipo de comunicação. Na internet, né, vários grupos em redes sociais que mantêm contato com seus fiéis, e a gente sabe como a religião é importante para a vida das pessoas em vários aspectos, né? O problema é quando há um ou outro indivíduo mal intencionado que usa a fé alheia para enriquecer-se, né? Então a questão da ética é muito séria, por isso que eu fiz essa análise da atualidade, né? Que há pessoas oportunistas que se aproveitam da fragilidade das outras pessoas para poder se beneficiar. Na Idade Média, havia o comércio de relíquias sagradas, se vendia de tudo, né? Ossos dos santos, pena da pomba do Espírito Santo, não sei se você conhece, mas Jesus, ao ser batizado, né, o Espírito Santo se manifesta através de uma pomba. Com a quantidade de penas que havia na Europa, dava para a gente abrir uma fábrica de travesseiros, né? Então, quer dizer, é impossível que havia tanta pena dessa pomba para ser vendida, né? Então, as relíquias eram muito comuns naquela época. As pessoas faziam peregrinações a lugares santos como Jerusalém, com o objetivo de estar mais próximo de Deus, assim como a compra dessas relíquias, né, sagradas, ossos, essa pena aí, entre outros, né, era uma forma de estar mais próximo de Deus. E eles faziam boas obras, como cuidar de pessoas doentes, dar esmola. Eles acreditavam que quanto mais boas obras eles faziam, mais os seus pecados eram apagados, né? Deus tinha um livro, ficava anotando todos os pecados das pessoas, né? E quando as pessoas realizavam uma boa obra, Deus ia lá e apagaria os seus pecados, né? Isso é importante depois para a gente entender a reforma religiosa, né? Então, como eu falei lá no início da aula, contra esses indivíduos que abusavam bastante da fé das pessoas, né, a igreja fez algumas reformas. Entre elas, a igreja passou a organizar o clero regular, né? O que seria o clero regular? Era aqueles que não estavam ligados à igreja. Então a igreja passou a controlá-los. Porque imagina, se um grupo religioso está fora da igreja, como que o Papa, os bispos vão controlá-los? Eles podem ficar até mais poderosos que a igreja. Então é importante trazê-los para a igreja, para cumprir as regras da igreja. E ao mesmo tempo, né, o clero secular, ou seja, eram aqueles indivíduos que compunham a própria Igreja Católica, eles tinham que ter suas práticas alteradas. Por exemplo, não podia ter relacionamento com outras mulheres, então foi a imposição do celibato, que existe até hoje, né? O padre não pode casar. O fim da simonia, que é o fim dos cargos eclesiásticos, né? E nós temos aqui o último item da nossa videoaula, que é a questão das investiduras, né? Questão é que algo não foi resolvido, investidura é dar o poder a alguém, né? É dar uma função para alguém, né? Então a gente vê na questão das investiduras que a igreja conseguiu se separar da influência política dos reis e dos imperadores, pelo menos na escolha dos seus principais cargos, né? Como de bispo, por exemplo. Queridos, agradeço muito a sua audiência até aqui. Dá o like aqui na nossa página para você receber novos vídeos. Se você tem dúvida, escreve para mim, terei um grande prazer em responder. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.